Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gerson Filito. Quero saudar a todos os irmãos e amigos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidá-los para que fique conosco por alguns minutos, porque eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida, que está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 8, e o verso de número 6, que diz assim: falando de Jesus, o escritor diz assim: mas agora alcançou ele, quer dizer, Jesus Cristo, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Aqui, meus irmãos, o escritor aos Hebreus revela que a obra de Jesus Cristo na cruz, que o que Jesus fez por nós foi superior ao que Moisés fez pelo povo de Israel no Antigo Testamento, ainda que foi uma direção de Deus. Mas nós já vimos que tudo ali serviu de sombra para nós. Foi um tipo para nós hoje. Foi um exemplo para nós hoje. E ali, meus irmãos, o escritor diz que o que Jesus fez foi superior à antiga aliança. Foi superior a tudo o que os homens tinham feito no Antigo Testamento. Jesus veio, meus irmãos amados, nasceu da Virgem Maria e volta a dizer que como homem, ele tinha que ser um homem. E como homem ele teve mãe e não teve pai. E como Deus ele tem pai, mas não tem mãe, porque Deus é eterno. Tinha que ser um homem. Jesus veio, em tudo ele foi como um cordeiro. Ele nasceu numa manjedoura. Ele cresceu humildemente, ele morreu como um cordeiro e diante dos seus acusadores, ele não abriu a sua boca. E ali, meus irmãos, ele pagou o preço dos nossos pecados. Por isso o escritor está dizendo, agora ele alcançou o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Quer dizer, qual aliança? Deus fez uma aliança ali na cruz, um pacto conosco. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Todos os que pedem perdão hoje, recebem o perdão, porque Jesus intercedeu por nós. E quando você pede perdão, você recebe perdão, e agora você passa a fazer parte de uma aliança muito mais sublime, muito melhor. Quem sabe você já disse assim, se eu existisse na época de Moisés, eu teria visto lá o monte fumegar, eu gostaria de ver a trombeta tocando forte quando Deus se manifestou no monte Sinai, pastor Gerson, aquilo que foi uma coisa extraordinária, foi extraordinário. Mas hoje Jesus, na época da graça, é muito mais extraordinário, irmão. Porque a glória que Deus manifesta, ela não vai ser mais nas pedras, não vai ser mais no Monte Sinai, não vai ser não, meu irmão, vai ser na tua vida. A glória de Deus, ela se manifesta dentro de você, dentro do teu coração. Ela vai dentro, a glória hoje, ela vai dentro de nós, meus irmãos. Vai queimar o mal que existe dentro do ser humano. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz, agora Jesus alcançou ele ministério tanto mais excelente do que Moisés, do que os anjos, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Esta aliança conosco é de perdão. Quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados. Quando você aceita Jesus, o teu nome é escrito no livro da vida. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo que vem morar dentro de você. Você vai ser templo do Espírito Santo. Quando você recebe Jesus, então, com a presença do Espírito Santo na tua vida, você passa a ter uma alegria, uma alegria gloriosa que o ser humano normal não tem, porque você passa a fazer parte da natureza divina. O Espírito Santo vai vir dentro de você. Olha que aliança maravilhosa. Olha que concerto maravilhoso conosco que Deus faz. Mas muitas vidas hoje, muitas pessoas não aproveitam isso, irmãos. Preferem, às vezes, até dentro das nossas igrejas. Viram as costas para Jesus, preferem ficar brigando, preferem ficar vivendo uma vida ruim, uma vida distante de Deus, viver sofrendo. E não se dá conta que nós vivemos a melhor época hoje. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu gostaria de ter vivido na época de Jesus para comer um pedaço daquele pão no deserto. Meu irmão, presta atenção, Jesus ali não tinha morrido ainda. Ele não era o nosso sumo sacerdote ainda, ouviu? E aquela multidão que estava no deserto,
quase 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, talvez nós tivéssemos ali 10, 15 mil pessoas. Jesus não, aqui na terra, ele estava num corpo só de um homem. As pessoas para se aproximarem dele era difícil, tinha dificuldade, meu irmão. E ainda o Espírito Santo não fora dado para o ser humano, porque Jesus não tinha morrido ainda. Então, nós vivemos hoje uma época melhor do que aquela época que Jesus estava aqui na terra, meu irmão. Ah, pastor, mas aí o senhor está exagerando. Não estou, não. Porque quando Jesus estava na terra, um dia Marta e Maria precisaram de Jesus para curar o Lázaro. E ele era um homem, ele estava num corpo limitado. Ele chegou 4 dias depois e Lázaro já tinha morrido, meu irmão. Olha que situação. Ele não era onipresente. Hoje Jesus é onipresente. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está em todos os lugares. Veja que aliança mais sublime. Veja que coisa melhor do que nos dias que ele estava na terra, meu irmão. Lá nos dias da terra ele deu pão no deserto. Hoje Jesus é o pão do céu. Glórias ao nome do Senhor. Jesus hoje nos dá água viva para bebermos, que é o Espírito Santo. Nós vivemos uma época muito mais sublime, muito melhor. Talvez você não tenha se apercebido desta verdade ainda e vive uma vida de miséria, uma vida de sofrimento. Querido, pare com isso em nome de Jesus. Olha só, mas agora Jesus, Ele alcançou um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Olha que coisa! Quando o Senhor trouxe o dilúvio sobre a terra, diz a Bíblia que depois do dilúvio ele fez uma aliança com Noé, com a humanidade, que não destruiria mais o mundo com águas. E a aliança de Deus conosco foi o arco-íris que ele fez passar no céu. Todas as vezes que olhamos para o céu e vemos o arco-íris, nós lembramos, Deus não destruirá mais o mundo com água. Agora conosco, irmão, a aliança é maior. A aliança é gloriosa. Essa aliança que Deus fez conosco é de perdão, é de nos introduzir na presença dele já aqui na terra, irmão. Quem ora e busca a Deus, ele entra na presença de Deus, meu querido. Ele sente a presença de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele caminha com Deus, ele tem dons espirituais, ele tem pão do céu para a sua vida, que é a palavra de Deus. Isso não é glorioso? Meu amigo, meu irmão amado, eu quero te convidar para estar conosco nos nossos templos, adorando a Deus. Quantos cultos gloriosos temos tido aqui na nossa igreja sede, todos os domingos a partir das 7 horas da noite. Como Deus tem se manifestado, irmãos, ali na nossa igreja Assembleia de Deus, na Avenida da Saudade. Que coisa extraordinária, como o Senhor tem falado, como o Senhor tem preenchido o nosso vazio. E nós precisamos compreender que a época hoje é melhor do que a época do Antigo Testamento. Olha, verso 7 de Hebreus, capítulo 8 diz: porque se aquela primeira, se a lei, se o que Deus disse para Moisés fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. É porque, meu irmão, lá na lei, a lei só apontava o erro, mas ela não dava subsídio para o homem não pecar, meu irmão. É igual você está andando na pista, lá tem a lei, não pode passar dos 80. Se você passar, você é multado. A lei, de alguma maneira, ela ajudava o homem a entender que não poderia passar, mas não dava força para ele não cometer o erro. Jesus é diferente, ele diz não faça e ele dá graça para você não fazer. E eu quero orar por você. Querido Senhor, tenho pregado a tua palavra. Senhor, ainda que sou imperfeito, Pai, gostaria de poder explicar melhor toda essa grandeza. Mas quero rogar-te que entre nos corações, meu Senhor. Apague os pecados, as transgressões, abra o entendimento para que todos os meus ouvintes entendam que vivemos hoje uma época mais sublime, uma aliança, um concerto melhor, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos esse mistério. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.